sensorial. Como é mais fácil dar comida para essa criança? Num ambiente com menos barulho. Então vamos começar, ó, tô começando a falar estratégia, tá? Eu preciso dar comida para uma criança que vive em sobrecarga sensorial. Eu tenho que dar comida num ambiente com menos barulho. Eu tenho que usar um tom de voz mais baixo. Eu não vou dar comida muito quente, porque comida quente solta muito cheiro. Então eu diminuo a temperatura da comida quando eu vou pôr na frente da criança aquela comida. Porque senão ela não vai conseguir comer por muito tempo. Entende? Sim. Então a gente tem que pensar em todos os sentidos distais, sempre que a gente fala de sobrecarga sensorial, e reduzir esses estímulos para essa criança conseguir funcionar minimamente bem, tá? E aí eu vou continuar falando agora do sistema nervoso autônomo. Então eu já falei que ela fica com alerta alto, que eu já falei do sensorial, eu já falei do comportamental, e de maneira geral, no estado físico, o que a gente percebe nessa criança? A gente percebe pupila dilatada, tá? Então a criança está com a pupila normal, ficou no brinquedão a tarde toda. Você vai olhar a pupila dela no final do dia, vai estar dilatada. Porque ela ficou submetida a muito estímulo sensorial o dia todo e o sistema nervoso autônomo ficou disfuncional. Começou a funcionar do lado simpático, que é o lado ruim, que é o lado da luta, fuga e do estresse. Então ela foi submetida a estresse, tá? Pupila dilatada, frequência respiratória, fica uma frequência respiratória quase de um quadro ansioso, então uma frequência mais rápida, não é fluida, tá? É uma criança que tem taquicardia, que começa a ter uma alteração, não é taquicardia daquela enorme, mas ela tem uma frequência cardíaca um pouco mais acelerada, e quando a frequência cardíaca começa a acelerar, ela começa a buscar mais movimento, porque o músculo recebe muita oxigenação. Então o que acontece com essa criança? Ela começa a andar para lá, andar para cá, andar para lá, andar para cá, andar a esmo, subir, jogar coisas, tá? Tacar coisas. Por quê? Porque ela tem muita energia sendo colocada para dentro através dessa taquicardia e dessa respiração mais ofegante. Ela precisa gastar isso que ela está colocando para dentro, tá? E aí a gente vai pensar também que ela começa, em alguns casos, né, quando isso vai escalonando, pode ter um relaxamento da bexiga. Então pode, por exemplo, fazer xixi toda hora, não consegue mais segurar, porque relaxa a musculatura da bexiga. E tem crianças também que fazem sudorese de pés e mãos. Tá? A sudorese, ela não é toda criança, mas uma grande parcela delas, quando está escalonando o funcionamento simpático, começa a ficar com a mãozinha suada, tá? Então esses são sintomas que a gente pode perceber. Então na escola, por exemplo, eu estou lá dando aula, o paciente começou a andar muito na sala, talvez ele esteja com sobrecarga sensorial. Se ele é um paciente não verbal, eu tenho que pensar que talvez ele esteja buscando regulação, sim, tá? Por quê? Porque quando ele começa a andar, ele está com uma frequência cardíaca maior e ele está com dificuldade de se regular. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso ofertar um lugar mais silencioso. Eu posso organizar um canto da calma na minha sala, porque eu não consigo diminuir o barulho, mas eu posso dar um abafador, tá? Eu tenho que pensar em todos os sentidos, eu tenho que pensar na visão. Então, o que tem que ser um canto da calma numa sala de uma criança que faz muita sobrecarga sensorial? Tem que ser um lugar onde tenha um lençol, alguma coisa que não seja colorida, cheia de estímulos visuais, onde ela possa ficar atrás. Faz uma barraquinha. Sabe uma coisa simples? Uma barraquinha na Índia, tem um nome certo. Desculpa interromper, mas é que eu lembrei na hora. Na Índia, tem um nome certo que eles usam. Aquelas cabaninhas de indígena, uma sabe? Oca, né? Só que de tecido, eles colocam dentro da sala de aula. Eu achei fenomenal. Esses aplicativos que vendem coisas da China, Temu, AliExpress, tal, eles vendem uma barraquinha de acomodação sensorial preta, que não esquenta. Que legal. Que é daquelas que dobra, umas que dobra, assim, de criança brincar na sala, só que no Brasil só tem aqueles negócios coloridos, né? Cheio de bola, cheio de desenho, péssimo. Esse não. Mas na internet tem para vender umas barraquinhas que elas são inteiras pretas. Então a criança, você coloca essa barraquinha em algum ambiente ali, os pais podem fornecer, fazer uma vaquinha, tal, comprar, não é uma coisa muito cara. Sim. E às vezes até quando você vai sair, vai na casa de um familiar, vai ter muito barulho, cara, leva a barraquinha, tem um cobertor ponderado, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas leva uma almofada, alguma coisa, que ele possa ficar lá com o fonezinho de ouvido, diminuindo o estímulo que entra, sabe? Tem outra coisa que é legal, às vezes a criança gosta de um cheiro específico e ali ela se acomoda. Então, por exemplo, minhas filhas não são autistas, mas elas se acomodam com o cheirinho da lavanda, porque desde bebê eu coloco lavanda para elas dormirem. Então, quando elas reclamam de um cheiro ruim em algum lugar, se eu tenho lavanda eu posso dar para elas cheirarem.
Ah, Porque isso acomoda o sensorial delas. Então, isso é muito específico de cada criança, né? Às vezes tem uma essência que a mãe usa, o perfume da mãe, por exemplo, que é um cheiro agradável para a criança, ele é regulador para a criança. É uma aham. coisa que você pode fornecer nesse horário, você está num lugar que tem muito cheiro, entende? Então, a gente pode usar as estratégias mais simples, são aquelas que limitam a entrada sensorial. São as que limitam a entrada sensorial para a criança quando ela começa uma agitação, por exemplo. Limitam a entrada sensorial. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque Porque assim, igual. a gente não está falando da crise, a gente não está falando de um tratamento de integração sensorial, porque o tratamento de integração sensorial tem outra lógica, né? Ele tem que ir para o Aham, setting, ele tem uma sequência que a gente tem que seguir de inibição, depois de excitação, tem toda uma modulação ali para ser feita. Quando eu falo de tratamento de integração sensorial, eu estou falando de uma coisa que só o terapeuta ocupacional faz. sim. Mas quando eu estou falando sobre acomodação sensorial na escola, por exemplo, sempre que a criança está começando a escalonar crise, o que eu tenho que fazer é diminuir aquilo que está sobrecarregando ela. Uhum. Então, se eu consigo diminuir antes dela escalonar, eu percebo o comportamento. Pupila dilatou, começou a roer unha, está respirando mais ofegante, eu já preciso ofertar para essa criança alguma coisa de acomodação, porque se ela continuar nesse ambiente que não está fazendo bem para ela, ela vai escalonar a crise. Ela não vai conseguir ficar ali, ela não vai ter atenção sustentada na atividade. Ela não vai conseguir escutar o que a professora está falando, porque ela está Uhum. escutando tudo ao mesmo tempo, porque o funcionamento simpático acaba com o filtro talâmico, lembra? Uhum. Então o alerta dela fica alto, o filtro talâmico não funciona mais, ela fica hipervigilante. Aí, Ficou gente. muito técnico, deu para entender? Bom, eu entendi. Então tá bom, Eu entendi, pronto. mas o que ficou mais marcante? De simpático, ele não tem nada. É, é De porque a gente sempre simpático. fala assim, qual que está funcionante, né? Qual que é o sistema autônomo dela, o sistema nervoso autônomo que está funcionante nessa criança? Uhum. Normalmente a criança que tem muita crise, que faz sobrecarga, hiperreatividade, ela é uma criança que tem um funcionamento